Olá, você que nos assiste e acompanha nesse momento, seja no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra rede social. Meu nome é Flávia dos Santos, eu sou pedagoga e psicopedagoga clínica e institucional, especialista em altas habilidades e superdotação. Iniciamos agora uma temporada no Pode Flá, lugar de falar, pensar superdotação. A iniciativa desse projeto se dá porque 10 de agosto é o Dia Internacional da Superdotação. Há inúmeras possibilidades de informação, artigos em produções nacionais e internacionais. Há um vasto campo do conhecimento para você acessar e conhecer. Mas a proposta aqui é diferente e penso que você vai gostar. Hoje você vai conversar junto comigo com o superdotado e a superdotada da vida real. É aquele que você encontra na hora do intervalo, esbarra no parquinho, encontra na hora do almoço. É isso mesmo. A superdotação é um fenômeno que acontece mais vezes do que você imagina. Então, agora nós estaremos com a participação mais que maravilhosa do Henrique Rezende. Boa tarde, Boa obrigada. tarde. Henrique, fala bem pertinho do microfone, fala para fora. Boa tarde, Boa tarde. bem-vindo. Muito obrigado. André Luiz, boa tarde, Boa tarde. bem-vindo. E Maia, bem-vinda, Maia. Obrigada, Flávia. Agora o que vocês não sabem é que lá direto do Rio Grande do Norte, de Mossoró, participa conosco nessa conversa e nesse diálogo, Diogo Dantas. Bem-vindo, Diogo. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Que prazer ter você conosco, Diogo. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem nesse momento estarão tão felizes e emocionadas como eu já fiquei várias vezes hoje. Vou começar com uma pergunta que você vai ter uma possibilidade de responder, porque fala de você. O que é ser superdotada, hein, Maia? O que é ser superdotada? Ser superdotado, normalmente, eu acredito que é saber pensar com a própria cabeça, não... Tipo, quando alguém fala uma coisa, você busca entender o que essa pessoa fala, mas ao mesmo tempo você também pode prestar atenção no que as outras pessoas falam, né? Refletir sobre o que você mesmo acabou de falar e pensar no que você falou ou vai falar. André, o que é ser superdotado para você? Para mim, ser superdotado é ter altas habilidades em alguma área específica. Ou talvez em várias. Gente do céu, o André acabou de me lembrar uma coisa. Na apresentação, eu esqueci de informar tudo que o André acabou de dizer. André, no Brasil, a superdotação é compreendida com a teoria dos três anéis do Joseph Renzulli, que fala que você, superdotado e superdotada, tem habilidade acima da média em uma única área do conhecimento ou várias, em interseção com a criatividade e a motivação intrínseca. Que ótimo! A possibilidade de escutar cada criança e adolescente desses que passam hoje no nosso programa é um encontro da teoria e da vida real. E você, Henrique Rezende, o que é ser superdotado para você? Para mim, é ter memória boa e ter algumas partes da área que ter alguma parte, tipo, eu gosto muito de geologia, por exemplo. Eu trouxe em sua homenagem. Obrigada. Amo. Eu amo geologia, mas também pode ter gente que pode gostar muito de matemática, também pode gostar de biologia. Também tem gente que não, também tem gente que tem vários lugares que são bons mesmo, tipo, imagina uma pessoa, ela é boa na geologia, na biologia,
na matemática, geografia. Isso. Tem gente que é bom em várias áreas e também tem gente que é bom em poucas também. É verdade. Sabe de uma coisa, André, Maia e Henrique? Às vezes a pessoa com superdotação pode indicar até mesmo fracasso escolar. Quando ela está numa instituição que não pratica uma inclusão e não entende o estilo de aprendizagem dela, pode acontecer também. Nem sempre o altíssimo desempenho é este sinalizador. Que pergunta boa, mas foi melhor ainda cada uma dessas respostas. Concordo Vocês acabaram de plenamente. se debruçar sobre a teoria mais avançada da área. Pesquisa e sugere. Mas e para você, Diogo Dantas? O que é ser superdotado? Para mim, ser superdotado é ter alguma aptidão para uma determinada área. Você tem interesse em uma área e ter facilidade. Tem Aham. pessoas que têm alguns tipos de superdotação diferente. Tem a superdotação acadêmica, que é relacionada a aprender mais fácil, por exemplo, português, matemática, Uhum. geografia. Tem a superdotação voltada para as artes, para o mundo social. Tem a superdotação voltada para a coordenação motora. E dentro dessas superdotações, tem os chamados hiperfocos. Uma pessoa com superdotação acadêmica, por exemplo, ela pode ter um hiperfoco em matemática, em física, em geografia. Uma com superdotação voltada para as artes pode ter Aham. uma aptidão maior para realizar pinturas, esculturas, e por aí vai. Para mim, a superdotação é isso. É É, quando ele tem uma aptidão e uma facilidade de aprender em uma determinada área. Diogo, André, Henrique e Maia, eu estou profundamente emocionada com vocês, porque vocês apresentaram exatamente o que a teoria fala e nós consumimos para nos tornarmos profissionais melhores em acolher você. Diogo acabou de falar uma coisa que o Renzulli indica. Existem dois perfis de superdotação. Existe o acadêmico, que é exatamente tudo isto que foi definido por Diogo. E existe o criativo produtivo, que também foi definido pelo Diogo, e eu não quero repetir, porque seria redundante. Agora, sabe, Maia, Diogo, André, Henrique, existe a possibilidade da performance criativo-produtiva acontecer numa área e acadêmica em outra. Você não é só uma coisa, depende do seu envolvimento com a tarefa. Gente, tem uma pergunta agora que eu acho que vai deixar você com a pulga atrás da orelha, mas é boa. Quando não? Como aconteceu o processo de reconhecimento que você é superdotado e que você é superdotada? De que jeito isso aconteceu na sua vida? Quem quer me contar primeiro? Fala, Maia. Olha, Flávia, quando me indicaram a primeira vez para altas habilidades, foi no primeiro ano, e no segundo ano eu podia pular de ano, só que teve a pandemia e eu não pulei. Mas eu realmente fui indicada várias vezes lá para depois do quarto ano. Isso aconteceu porque eu tinha uma professora, eu ainda acho ela muito legal, a Carla, quando eu tava na. Eu posso falar o nome de escola aqui? Pode falar o nome Na de escola. 115. 115 Norte, Escola Pública do Distrito Federal. Que. No caso, ela foi do quarto. A gente fez um projeto de destilação, que a gente fez óleos essenciais. E eu tive muito interesse nisso, daí ela começou a me perguntar algumas coisas e eu sabia muitas delas, algumas tantas também não sabia. E ela conversou com a minha mãe e no caso ela não conversou, ela pediu para eu dar o papel para minha mãe. A minha mãe ela não preencheu, ela só preencheu quando eu já tinha saído da escola pública. Mas foi isso. Então, na trajetória da Maia veio aí uma forte indicação
dos professores e das professoras. Professor e professora que nos assiste agora, parabéns pela sensibilidade. O lugar da escola é um espaço privilegiado para identificar talentos, encaminhar, incluir. Há muitas pessoas, estudantes, que passaram por processos clínicos e eu gostaria de provocar e convidar o colega pedagogo, pedagoga, o colega professor, professora, a abrir os olhos, expandir o conhecimento, porque você altera vidas e jornadas muito mais, às vezes, que processos clínicos, exclusivamente clínicos. E você, Henrique, como é que foi isso? Ó, como eu descobri a geologia, que no caso, pra mim, é a área eu me considero que eu sei mais entre a maioria das coisas. Eu tinha pego uma pedrinha no chão, eu vi, achei bem legal. Eu acho que eu podia colecionar isso. Eu fui, coloquei na minha casa, guardei no bolso, coloquei lá no meu quarto. Aí depois eu fui começando a pegar pedrinha por pedrinha. Aí eu fui tentar pesquisar de que jeito ela é formada, como que ela tem tal cor, como que é de tal jeito. Fui pesquisar e acabou que eu fiquei bom na geologia. E também eu amo essa área, porque pra mim rochas e minerais são muito lindos. Tipo, tem rubi, tem ouro, tem prata, esmeralda. E todos você são muito lindos. é uma pedra preciosa, não quero nem falar Muito qual é obrigada. que está sendo lapidado. E você, André, como é que descobriu que você é um cara superdotado? Como que aconteceu isso na sua vida? Olha, eu meio, Chega pertinho do eu microfone. meio que descobri aos 6 anos Uhum. e é só isso que eu lembro. É? É. Mas foi na escola, foi no psicólogo, Eu algum não lembro. médico? Foi bom ou ruim quando você descobriu isso? Eu não lembro. Tá bom, mas eu quero contar aqui pra vocês uma coisa. Pessoas com superdotação têm um sinalizador muito forte, que é uma excelente memória. A capacidade de ler, assistir, ouvir, sentir e recordar-se dessas situações e momentos. Claro que ninguém é uma máquina que vai lembrar de tudo toda hora. Mas, Diogo, e você? Como que aconteceu, Diogo, o seu processo de identificação? Bom, desde cedo eu já apresentava características muito acima da idade. Sabia coisas que ninguém da minha idade sabia. Por exemplo, na escola, todo mundo via me perguntar de coisas que elas não sabiam, principalmente de história e matemática. Ah, então você era aquele cara que às vezes no meio da aula a gente corria lá para explica aqui, ao invés do professor e da professora. Eu não sei, mas eu tenho uma impressão que aqui do meu lado eu tenho outras pessoas com isso aí também, muito parecido. Um dos pontos que vocês falaram aqui que eu gostei muito, sabe qual foi? A Maia falou assim: eu recebi um convite para avançar o primeiro ano, mas a minha mãe não quis. Realmente, sabe? O avanço escolar é apenas uma das estratégias de acolhimento na inclusão da pessoa com superdotação na escola. Ela não é exclusiva e não é para todos e todas. Mas aqui na mesa, por exemplo, tem Henrique Rezende, que foi feito esse convite, aceitou. Como é que você se sente, Henrique, com o avanço escolar? Ó, algumas matérias eu também pude melhorar um pouco. E, além de melhorar, tinha o segundo ano, pra mim, a maioria das coisas que tinha lá tava fácil. Aí, pra mim, tipo, tem tal coisa, tem tal coisa. Tem essa quantia de mais, essa quantia de menos, eu já sabia. E ainda sabia um pouquinho mais. E eu tava achando muito fácil a área, e eu acho que as pessoas perceberam que eu já sabia um pouco mais do que estava pro definido. Aí perguntaram se eu queria pular de ano. E foi você assim. aceitou o desafio. Então, Exato. é importante pensar que a LDB, ela estabelece
18 formas de aceleração, diferenciação, modificação, classes intercaladas e mistas para as pessoas com superdotação. Como vocês já me falaram aqui, eu posso ser excelente numa disciplina, mas não necessariamente em todas. Se você for muito bom numa disciplina, você pode avançar e vivenciar ao longo da sua jornada esse processo. O que é necessário? Que os profissionais envolvidos nesse processo tenham segurança, então leitura formativa. Temos e disponibilizamos uma pesquisa vasta, profunda sobre as possibilidades de avanço escolar, como uma das práticas, desde avanço ano, série, até em disciplinas, classes combinadas e todas essas que eu já citei. Sabe, gente, nós começamos agora a pensar no encerramento desse papo que eu estou adorando com vocês. E aí eu tenho uma outra curiosidade. É verdade que superdotado só tira 10 em todas as disciplinas da escola? Mentira. Coloca o fone para você falar isso. É verdade? Mentira. Não, normalmente, inclusive eu tenho algumas matérias que eu tive bastante dificuldade na mudança de escola, porque apesar da superdotação, as pessoas não necessariamente tiram 10, são muito boas em tudo. Tem matérias também que elas são muito boas, que elas apresentam interesse, só que aconteceu comigo já. Nossa, eu amo ciências. Atualmente eu tiro notas muito boas. Só que quando eu era menor, não tinha prova, mas tinha avaliação diagnóstica. Uhum. E eu tinha certeza sempre de que eu ia super, hiper, mega mal. Mas eu realmente não sei porque professores não apresentavam resultado. Mas eu ainda acho que eu não acertei as respostas de uma no terceiro ano. Agora eu não lembro se foi no terceiro ou no segundo, porque se eu não me engano no terceiro eu tava na pandemia. Mas não tiram só 10 e algumas vezes inclusive tiram notas muito ruins. Verdade. Porque sabe o quê? Superdotado e superdotada é um ser humano. E nós, como seres humanos, também precisamos de treinamentos. E você? O que você acha disso? Superdotado só tira 10? Pra mim, eu não acho que ele só tira 10. Pra mim, algumas matérias são boas e algumas podem até ser... Pode até não ser boas. Tipo, eu mesmo já tirei muitas notas boas. Mas antes eu tirava muitas notas boas. Mas também tem algumas matérias que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Tipo, inglês. Eu tenho um pouquinho de dificuldade no inglês. Eu não sou tão bom nessa área, mas em algumas outras áreas eu posso ser até melhor. Conhecer seus pontos fortes e pontos frágeis. E você, André? O que você tem a dizer sobre isso? Superdotado só tira 10? Nada disso, eu já tirei 6, 9, 8. Eu já tirei até 0. Aham. E você sabia que tem um superdotado que às vezes só tira 0? Daí é um problema. Aí é problema. Aí é um problema. Sabe por quê? Vamos ter que encontrar uma escola que encontre uma prática pedagógica que respeite o estilo de aprendizagem. Gente, para encerrar com vocês, eu gostaria que você pensasse muito e muito rápido. Me fala uma personalidade. Ei, Diogo, eu tava esquecendo de tu, pelo amor da deusa. Me conta, Diogo, superdotado só tira 10? Não. É como eu falei outra hora. Cada superdotado tem a área que ele é bom, tem a área que ele foca. Cada superdotado tem sua área de aptidão. Por isso, a gente não deve comparar dois superdotados que são bons em áreas diferentes, porque cada um vai ser bom em uma área. Então não vai ser sempre que vai tirar 10. Tem superdotado que tudo, mais outros. Superdotação é um fenômeno heterogêneo. Então, você que está aí do lado, nada, mãe, pai, professor, professora, amigo, amiga, nada de ficar fazendo comparação a sinalizadores incomuns, traços personológicos e de que maneira o meio influencia. Então, vou começar com o Diogo. Ei, Diogo,
Cada um que está aqui também começa a pensar. Me fala uma personalidade da vida real ou fictícia que você admira muito e me diga por quê. Enquanto vocês pensam, eu já citei e vou citar novamente que eu admiro profundamente Mai Carol Jameson. Ela foi a primeira astronauta afro-americana. Ela venceu fortes barreiras socioeconômica e racial. Se formou em 3 grandes universidades, fez um trabalho maravilhoso na costa ocidental da África. Quando retornou aos Estados Unidos, ela foi selecionada para ser astronauta da NASA e também bailarina do primeiro balé de Nova York. Ela escolheu ir para o espaço, porque quando ela era muito criança e a mãe dela trabalhava em um café, chegava em casa muito tarde da noite, chegava, colocava ela na cama, dava um denguinho e ela falava para a mãe dela assim: mamãe, um dia eu vou para lá, e mostrava as estrelas, motivação, disciplina, treinamento, possibilidades e oferta de possibilidades. Pensou, Diogo? Quem você admira? Michael Jameson é a minha e a sua. Assim, eu não tenho uma pessoa específica que eu falo, nossa, meu sonho é ser igual a essa personalidade histórica. Não, eu tomo como base vários atos de várias pessoas. Até porque não tem ninguém que eu queira ser igual. Eu pego conquistas dessas pessoas para me inspirar e conseguir ser melhor. Então, no geral, eu admiro várias pessoas, mas não tem uma em específico. Ah, o desafio é esse aí, cita um ou uma. É um desafio mesmo. Enquanto você pensa, porque eu sei que isso é difícil, Maia, André, Henrique, alguém para citar? Fala, André. Pode ser fictício Claro. também? Pode ser de anime? Claro. Então, um Luffy. Por quê? Ele, não importa o que aconteça com ele sempre faz o possível para alcançar seus objetivos. Motivação intrínseca. André, e onde é que encontra esse personagem? Quem está assistindo agora nunca nem ouviu falar. One Piece. Ah, ótimo. Você indica então para todo mundo? Eu não sei não. São 1000 episódios de um pirata que estica. Não sei, acho que vou começar esse desafio. E você, Henrique, pensou? Não tem uma pessoa exata que eu me inspiro, mas eu gosto muito do Manual do Mundo. Não importa o que, ele vai correr atrás de tal coisa. Iberê impacta profundamente o fazer da ciência. Isso é verdade. Ele explica muito sobre a ciência e também eu indico ele pra todo mundo. Ele faz um montão de coisa legal. E além dele já ensinar ciência, matemática, ele tem até livro pra poder nos ensinar. Eita, Iberê, vem aqui com a gente. Vem? Eu tenho 2 livros dele. Eu também. Eu tenho de matemática. E Diogo, também. conseguiu pensar em um ou uma? Eu posso citar alguns. Posso citar Então. Hipócrates para a medicina. Posso citar também André Rebouças. Posso citar também Albert Einstein, Isaac Newton, Alan Turing. Todas essas pessoas são inspirações para mim, mas não tem uma em específico que eu tomo como base. Eu tomo como base todos. Excelente. Ai, fiquei emocionada com vocês. E você, Maia? Olha, Flávia, eu tenho 2 que eu Por favor. que eu admiro muito. Uma é fictícia, uma é da vida real. Eu vou deixar da vida real pra depois. A fictícia é de uma série de livros que eu gosto muito. Indico super. Eu comecei a ler ela com 7 anos. Qual é? Inclusive, eu não... Harry Potter. Nossa! Inclusive, eu não leria se a minha amiga não tivesse me indicado. É isso aqui, ó, indicação, Rede do Bem. Você gosta de algum personagem? Quem é a personagem de Harry Potter que você gosta? Luna Lovegood. Por quê? Tem que ter um motivo. Eu acho ela muito criativa, ela é muito fora da caixa. Eu não me identifico com ela, mas eu acho ela incrível. Você pode se inspirar, não tem problema. Sabe, caminhamos para o encerramento.
Ah, vai, fala. A minha segunda personagem é a Marie Curie. Eu já fiz várias pesquisas sobre ela. Ela foi a primeira mulher e o único ser humano também a ganhar 2 prêmios Nobel. Um ela ganhou um em física e o outro ela ganhou em química, que inclusive são as áreas que eu mais me interesso. E você sabia que a filha dela também ganhou? Sim, ela ganhou em medicina. Uma família que tem nada mais, nada menos que 3 prêmios. A Marie Curie, inclusive, ela ganhou esses prêmios porque ela descobriu 2 elementos químicos que estão na tabela periódica hoje, que foram o rádio e o polônio. O polônio, ela deu o nome inspirado na sua terra natal, Polônia. E quem sabe se Maia não vai ser a próxima a descobrir um novo elemento químico, hein? Também acho. Olha, caminhamos para o encerramento com mais um desafio. Nesse dia 10 de agosto, olha para a câmera que vai te acolher agora e para o microfone e livremente fala o que é coisa de superdotado e o que é coisa de superdotada. Quem quer começar? Olha, Flávia, coisa de superdotado e superdotada, eu não acredito que exista. Tipo, tem coisas que superdotados e superdotadas gostam de fazer em comum, pesquisar várias coisas. Só que não tem uma coisa específica que superdotados e superdotadas gostem de fazer. Porque, mais uma vez, o grupo é heterogêneo. Mas sabe por que eu faço essa pergunta, Maia? Para as pessoas pensarem, de acordo com a sua resposta, que às vezes quem gosta de One Piece pode ser uma pessoa superdotada. Mas assim como eu que gosto de Scooby-Doo. Então, é variável. O que é coisa de superdotado, André? Na minha opinião, coisa de superdotado é as necessidades normais do corpo, mais altas ou menores ou maiores. Ótimo. Eu não entendi nada se você não me explicar de novo. Como é isso? Essas necessidades maiores ou menores? As necessidades fisiológicas do nosso corpo de um nível de uma necessidade menor ou maior. Como seria isso, gente? Por exemplo, Agora sim. ficar um tempo sem beber água. Um superdotado pode ter um tempo muito, pode ter uma necessidade muito baixa de beber água ou muito alta. Uhum, de acordo com o que ele faz. Diogo me perguntou se é verdade, assim, Flávia, é verdade que o superdotado come mais? Porque quando nós pensamos, o cérebro entra em exercício, né, tem um consumo, as sinapses são criadas. Eu falei, Diogo, não tenho essa informação. Pra mim é verdade, porque eu como muito. Mas isso aí é um princípio do desenvolvimento humano. E você, quem é? Pra mim, não existe coisa de superdotado, porque pra mim, cada um do seu jeito. Não Fala existe uma coisa sua. Eu quero que você fique livre para o que é de superdotado, que combina com você. Fala, Diogo. Eu vou desconsiderar isso aí, eu quero uma resposta. Combina comigo e eu sou superdotada, acabou. Entendeu? Por exemplo, eu, Flávia, penso que coisa de superdotada é gostar de dançar. Tá tudo bem. Nós aqui já entendemos a diversidade, mas eu quero que você fale algo que parece que não combina com a superdotação e é seu, do seu jeito de ser. Fala, Diogo, o que é coisa de superdotado? Olha, para mim, coisa de superdotado é na hora de aprender precisar de estímulos. Estímulos eu falo, desafios. Se você vai estudar e ver todo dia a mesma coisa, não tem um desafio, não tem um estímulo e você não vai querer aprender aquele assunto, porque não vai ter desafio nenhum. Excelente. E aí, melhorou? O que é coisa de superdotado? Pra mim é ver coisas novas pra poder aprender mais. Pronto. E você?
Eu já dei a minha resposta, Sua mas como resposta você ficou no campo desconsiderou filosófico, que eu a minha adoro. resposta, Mas o que que Maia gosta e que é de superdotada? Essa é a pergunta. eu gosto muito de ouvir música. Pronto, é coisa de superdotada, ouvir música. É isso. Estamos em todos os lugares. O fenômeno acontece muito mais do que se imagina. Vamos encerrar esse momento, agradecer profundamente a presença de cada um e de cada uma que esteve aqui. Meu agradecimento mais do que especial para cada responsável que esteve aqui, apoiou, topou e aceitou esse desafio. Mas o meu agradecimento mais intenso ainda é para cada uma dessas crianças que tiveram a coragem de vir aqui convidar você para desmistificar o que é a superdotação. Convido você que gostou, dá um like, salva, compartilha. Esse é o Pode Flá, lugar de falar, pensar superdotação. Espera que vem coisa mais interessante por aí. Tchau!